Não seja parte de uma multidão. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros. Eles estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que estavam, e por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse relato faz parte dos primeiros acontecimentos do movimento que hoje conhecemos como cristianismo. Jesus atuando na captação de homens para seu ministério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem vontade de promover a vontade de Deus? Você anseia no seu coração mostrar as maravilhas que Deus faz para alguém? Então preste atenção nesse trecho da Bíblia, porque ele é tão rico em detalhes. Ele dá detalhes de como podemos alcançar esse objetivo de uma forma realmente transformadora. Lucas, homem bem instruído, quando escreveu essa passagem, nos enche de detalhes muito valiosos. O que já tinha acontecido com o ministério de Jesus até esse momento? Bom, a Bíblia relata alguns pontos, mas hoje sabemos que esses pontos nem todos estão escritos da forma cronológica. Eu explico. Jesus já havia sido batizado. O Espírito Santo, tinha pairado sobre ele. Também foi tentado por Satanás no deserto e venceu as tentações usando a palavra de Deus. Foi expulso de Nazaré quando todos se maravilharam com as suas palavras, mas alguns o depreciaram, pois não viam valor no filho de José. E ele disse nessa ocasião: nenhum profeta é bem recebido em sua casa. Expulsaram Jesus, bem dizer, escorraçaram da sua própria cidade e ainda queriam jogá-lo do precipício. Você sabia disso? Ele, no entanto, retirou-se apenas passando no meio deles. Já havia também curado um endemoniado em Cafarnaum, expulsando os espíritos imundos com apenas uma ordem: cala-te e sai dele.
Apesar desse próximo relato estar apenas no capítulo 7, um pouco mais adiante na Bíblia, ele já tinha acontecido. Jesus já tinha ido à casa da sogra de Pedro e lá a curado de uma febre. Lá também recebeu e curou enfermos e de muitos saíam demônios. Esses foram os relatos de Lucas do batismo de Jesus até o momento antes da pesca, que veremos agora. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Você conhece a história. Jesus havia começado a propagar a mensagem de Deus de uma forma que ninguém havia feito antes. Ninguém. Também curava. Também expulsava os espíritos malignos. É natural que cada vez mais gente quisesse estar perto dele, segui-lo por onde quer que ele fosse. E essa multidão, ela foi crescendo, crescendo, até o ponto que chegamos exatamente aqui, às margens de um grande lago. Jesus, de certa forma, fica espremido, apertado entre o lago e as pessoas. É verdade que, olha, quando o homem de Deus escolhe fazer da sua vida uma missão de evangelismo, ele se verá sempre cercado por uma multidão. Repara. Puxa na memória algum homem de Deus que seja sua referência. Entenda que ele está sempre cercado por uma multidão. No entanto, quando vemos os detalhes que Lucas nos deixou, podemos perceber as estratégias da missão de Jesus. Pelo menos para que essa passagem, mas tenho certeza, serve para muitas outras ocasiões que já passamos, ou vamos passar, ou estamos passando. Eu fico me perguntando por que a palavra de Deus nessa passagem ela está com letra minúscula. Já percebeu? Você sabe quando mencionamos a palavra, tal como sagrada ou lei, deve ser escrita sempre com letra maiúscula. A resposta está no capítulo 4, verso 22 e verso 32. Então, em Lucas 4, 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam de quê? Das palavras de graça que saíam da sua boca. Em Lucas 4, 32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Vemos que a estratégia de Jesus começa sempre com uma conversa. Mas não tem nada de fiado essa conversa. Só conversa estritamente sobre a graça. E a despeito das leis, sua doutrina sempre soava com autoridade. Então vemos o motivo pelo qual o autor usa a palavra com letra minúscula. As palavras de graça, que já dispunham de doutrina e era proferida com autoridade, já são as que no capítulo 5 Lucas descreveria como palavra de Deus, com letra minúscula. Palavra com letra minúscula. E muitos desses maravilhados e os que se admiravam formariam parte da multidão do capítulo 5 que estamos vendo agora. E por que o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré? Como você sabe, trata-se do mesmo objeto. O lago e o mar são o mesmo objeto. Mas por que esse lugar? Bom, faz parte do ministério de Jesus esse lugar. Ele era recorrente. Jesus estava sempre à beira desse lago. Sabe por quê? Porque nessa região, o povo que habitava ali era mais humilde. Sim, é verdade que o Evangelho não faz acepção de pessoas, mas o pobre é mais vulnerável. E há sentido nas escolhas de Jesus em estar mais perto deles. Porque são eles que mais precisam de ajuda.
Esse é mais um detalhe que você pode acrescentar na próxima vez que for escolher o local do seu evangelismo. No versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desceram deles, estavam lavando as redes. Vemos muitas riquezas também nos detalhes. Por que ele viu os barcos? A visão de 2 barcos não foi ao acaso. Jesus já procurava ao redor alguma solução para o aperto que ele passava. Ele precisava se fazer ouvir, precisava otimizar o alcance da sua voz, precisava melhorar o resultado da comunicação da sua mensagem. Já os barcos tinham acabado de chegar, vindo da pescaria que deu-se durante a noite toda. Uma oportunidade. Jesus nunca vai desperdiçar uma oportunidade. Quantas oportunidades para melhorar o resultado da sua mensagem você desperdiçou? Todos os dias nós desperdiçamos oportunidades de passar uma mensagem. Quer um exemplo? Com quantas pessoas você trocou mensagem hoje? Com quantas você falou do amor de Jesus? Com quantas você falou, Jesus te ama, Jesus pode curar a sua dor? Quantas pessoas falam com você todos os dias e que sequer sabem que você é cristão? As oportunidades estão sempre à nossa frente. Cabe a nós querer aproveitá-las. Mas antes de falar com os pescadores, a Bíblia nos relata que Jesus viu que eles estavam lavando suas redes. Olha mais riqueza aí. Uma rede limpa, além de durar mais, é muito mais eficiente para os resultados de uma pesca. E você sabe qual é a analogia de pesca no cristianismo, né? Você sabe. É isso mesmo. Então a gente precisa estar sempre buscando limpar o nosso coração, evitar rancor, inveja, raiva, qualquer sentimento que atrapalhe a sua pescaria. Mas voltando à cena, Jesus viu que os pescadores estavam buscando otimizar os resultados dos seus objetivos, tal como ele mesmo. Tinha um ponto em comum aí. Entrando num dos barcos, versículo 3, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E aqui começa um dos relacionamentos que, para mim, é um dos mais emblemáticos dos evangelhos. Começa a história de intimidade entre o nosso mestre e aquele que vai se tornar um dos discípulos mais próximos dele, Simão Pedro. Por que Jesus escolheu entrar no barco de Simão? Quem é Simão? Quem é Simão? A Bíblia dá algumas dicas de por que essa escolha, sem dizer diretamente. Pode ter sido pelo caráter de liderança de Simão, ali dentre os pescadores. Pode ter sido por empatia, ou por ainda revelação divina. Ou todas essas coisas juntas, não se sabe. Mas fato é que no momento da escolha, naquele momento, o que Jesus viu foi um pescador que, diferentemente de qualquer pessoa daquela multidão, estava trabalhando, meus irmãos. O que chama a atenção de Jesus, e anota isso, foi a atuação de homens trabalhadores. Foi isso que chamou a atenção de Jesus naquele momento. E tem uma máxima: você quer pedir alguma coisa a alguém? Não peça para um desocupado. Peça para alguém que já esteja ocupado. Se Jesus não está te pedindo nada, cuidado. Você pode estar fazendo parte daquela multidão, uma multidão de seguidores. São seguidores, mas são desocupados. Todos os que estavam naquela multidão estavam desocupados. Isso é uma bem verdade. Eles não tinham responsabilidades nenhuma a cumprir. Ou se tinham, abandonaram.
para fazer parte de uma multidão de seguidores, mas abandonaram suas responsabilidades. Então Jesus, apesar do anseio da multidão que o apertava e desejava estar perto dele, escolhe o barco de um homem que estava trabalhando e usa o barco desse trabalhador para poder passar a sua mensagem. Será que a gente está deixando Jesus usar o que nós temos? Será que estão buscando ter algo que seja útil para Jesus? Não somente útil, mas um lugar onde ele possa se sentir confortável, ao ponto de se sentar e falar e fazer o que quiser. Qual está sendo a sua utilidade para Jesus agora, meu irmão? Eu te pergunto, e pergunto também para mim. No versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Porque Jesus pediu para Simão lançar a rede. Até pouco tempo, eu estava lavando a minha rede. Eu estava tirando dela o rancor, a depressão, a altivez. Devo confessar que sozinho eu não estava tendo bons resultados, não, meu irmão. Mas quando Jesus chegou, a minha rede estava muito mais limpa do que se eu não estivesse fazendo nada. Entende? Não existe sorte, existe o preparo para aproveitar uma oportunidade. E nesse ponto, nessa única resposta de Pedro, está contida toda a essência do cristianismo, toda a beleza do homem que é a despeito da sua própria visão, a despeito das suas próprias crenças, saberes, vontades, a despeito disso tudo, ele dá ouvidos a Jesus. Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Em outras palavras, eu sou pescador, tentei a noite inteira, eu fiz tudo certo e não pesquei nada. Porém, pela tua palavra, sendo tu que me pedes, eu vou desconsiderar todas essas circunstâncias. Vou desconsiderar minhas crenças, desconsiderar minha sabedoria, minhas vontades. Eu vou depositar em ti, Jesus, toda a minha consideração. Pedro é esse homem. Pedro é esse homem que nesse momento já havia visto sua sogra receber a visita de Jesus e ter sido curada. Já tinha visto. Já havia ouvido as palavras maravilhosas, a doutrina e conhecer a autoridade de Jesus. No entanto, ele não fazia parte daquela multidão. Ele não se deixou levar. Ele não deixou de lado suas responsabilidades por uma aventura sem alicerce. E nem estava disposto a deixar, mas ele não ia deixar de aproveitar a oportunidade de ter Jesus em seu barco. E fazendo a vontade de Jesus em detrimento da sua, a pescaria se deu de tal forma que a rede não aguentava. Ficou a ponto de se romper, meu irmão. Sabe o que significa? Prepara-se. Prepara-se para não fazer parte de seguidores frágeis e sem responsabilidades. Dê o melhor naquilo que Deus lhe constituir como trabalho. Se for para pescar peixes, faça com diligência. Mantenha sempre o seu barco seguro, confortável, sua rede limpa, pronta para ser usada novamente. Porque você não sabe o momento que Jesus está preparando para te usar na sua plenitude, meu irmão. Você não sabe o momento. Esteja preparado. Quando esse momento chegar, se posicione com firmeza. Diga: meu Senhor, eu estou preparado, mas nada sou seu direcionamento. E quando isso acontecer, as bênçãos vão ser tão avassaladoras que vai impactar toda a sua comunidade, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas na faculdade, na congregação, no seu departamento, na sua família, os seus líderes, os seus subordinados, todos vão ser impactados pela sua pescaria. Talvez você tenha medo, é de certa forma natural.
o desconhecido causa espanto. Talvez você tenha no primeiro momento vontade de que Jesus se aparta, pois sim, você é um pecador e ele santo demais para entrar em seu barco. Mas, a despeito das tuas falhas, dos teus erros, das injustiças que você pratica todos os dias, ele vai te chamar de filho e vai querer que você, trabalhador e responsável que é, seja pescador de homens.